Hoje eu vou mostrar para você como fazer essa linda bolsa de fio náutico em crochê, toda tecida em ponto espiga. E nessa bolsa aqui, eu trabalho com essa base de pontos baixos em carreiras paralelas, porque eu acho mais fácil trabalhar com esse tipo de base do que aquela base em pontos baixos centrados, já que o fio náutico não tem elastano. Então, fica muito mais fácil trabalhar com esse tipo de base para o fio náutico. Essa daqui ficou medindo 25 centímetros assim, 12 centímetros assim e 19 centímetros assim. Para fazer essa bolsa, eu utilizei um novelo de fio náutico e sobrou esse tanto aqui. Eu espero muito que você goste, é uma peça super rápida e fácil de executar. E se você já gostou da ideia, deixa logo o seu joinha aqui no vídeo para você não esquecer. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito ou inscrita. Ativa aí o sininho das notificações, porque aqui tem 3 vídeos novos toda semana. Eu tô sempre aqui esperando você pra gente fazer crochê juntos e vamos ao passo a passo. Na aula anterior, eu mostrei para vocês como fazer essa base oval em pontos baixos com carreiras de vai e vem. Tô deixando aqui no card e na descrição do vídeo o link mostrando como fazer essa peça toda. Essa base ficou medindo 25 centímetros assim e 12 centímetros assim. E nós vamos dar sequência na bolsa utilizando essa base aqui. Vamos continuar usando o fio náutico com 3 milímetros e agulha para crochê número 6. Observa que eu tenho pontos baixos aqui nessa base e cada ponto baixo tem essas duas laçadas aqui. Vou escolher qualquer ponto baixo aleatoriamente e vou inserir a minha agulha apenas na laçada de trás do ponto. E atrás do ponto tem uma laçadinha aqui atrás formando esse nozinho. Eu vou inserir a minha agulha nessa laçada aqui atrás também. Dessa forma aqui. Deixando essa laçadinha do ponto livre aqui. Posiciono o fio dessa forma, laço o fio, trago ele aqui pra frente e faço uma correntinha. Deixo essa pontinha aqui e vou tecendo ela junto com os pontos para fazer o arremate. Essa correntinha que faço aqui equivale a um ponto baixo. Eu venho aqui no próximo ponto, insiro a agulha apenas na laçada de trás e insiro a agulha nessa laçadinha aqui também, que prende o ponto, nesse nozinho aqui atrás do ponto. Laço o fio, trago aqui pra frente e faço um ponto baixo. Venho novamente aqui no próximo ponto, insiro a agulha, passando também pelo nozinho que segura o ponto lá atrás, essa laçadinha aqui, laço o fio, trago aqui pra frente e faço um ponto baixo. E eu sigo fazendo dessa forma, insiro a agulha apenas na laçada de trás, insiro a agulha nesse nozinho aqui, laço o fio e faço um ponto baixo. E eu vou seguir dessa forma até contornar essa parte toda. Vai ficando dessa forma aqui, e eu sigo contornando essa parte toda exatamente dessa forma, até dar a volta toda e chegar aqui. Eu tô chegando aqui no último ponto, vou inserir minha agulha na laçada de trás, inserir a minha agulha nessa outra laçadinha aqui, laço o fio, trago aqui pra frente e faço um ponto baixo. Agora, eu vou dar uma folga e tirar a minha agulha aqui. Observa que eu tenho aqui aquele primeiro ponto baixo da carreira, e em cima dele eu tenho essa laçadinha dupla aqui. Eu vou inserir a minha agulha nessa laçada, passando o gancho aqui pra frente, pego essa laçada, ponho na agulha e passo lá pra trás. Agora, eu regulo pra essa laçada aqui ficar do tamanho de uma correntinha. Eu tenho aqui, em toda a circunferência dessa base, um total de 66 pontos baixos. Para fazer o ponto que nós vamos iniciar agora, é muito importante que eu tenha uma quantidade de pontos par, para que o ponto dê certo. Então, você conta, se por acaso você tiver uma quantidade ímpar de pontos,
você pode, nessa carreira aqui, aumentar ou diminuir um ponto, tanto faz, você escolhe como ficar melhor para você. Eu tenho aqui 66 pontos e vou dar início ao nosso ponto fantasia agora para a bolsa. Observa que os pontos baixos são compostos por esse Vzinho aqui e em cima dele tem essa laçadinha. Essa laçadinha aqui embaixo e essa laçadinha em cima compõem um ponto baixo. Eu passei essa laçada lá para trás, dessa forma aqui. Agora, eu vou inserir a minha agulha aqui embaixo dessa laçada. Pego essa laçada que passei lá para trás, ponho aqui no gancho da agulha. Agora, eu laço o fio, trago o fio aqui para frente e faço uma correntinha. Fica dessa forma aqui. Essa correntinha, ela equivale a um ponto baixo. Então, eu iniciei aqui com um ponto baixo, correspondente a esse ponto aqui. Agora, eu venho aqui no próximo ponto, que é esse ponto, eu vou inserir a minha agulha nessas duas laçadas aqui da frente do ponto. Laço o fio, tiro aqui, passando pelas duas laçadas, regulo assim para ele vir aqui para cima e dar altura, ficando da altura dessa laçada aqui, laço o fio e tiro as duas laçadas. Agora, o próximo ponto é esse ponto aqui, que tem essa laçadinha aqui na frente e essa laçadinha aqui em cima. Eu vou inserir a minha agulha aqui em cima, passando por essas duas laçadinhas, laço o fio, trago aqui pra frente, regulo para dar altura de um ponto baixo, laço o fio e tiro as duas laçadas. Observa que esse ponto que fiz aqui corresponde a esse ponto aqui. Toma muito cuidado para você não confundir. Agora, eu vou pro próximo ponto, que é esse ponto aqui, insiro a minha agulha nas duas laçadinhas aqui da frente, laço o fio, tiro as duas laçadas, dou altura assim, e agora eu tiro as duas laçadas. Esse daqui é o meu próximo ponto, eu vou inserir a minha agulha aqui nas duas laçadinhas de cima, laço o fio, trago aqui pra frente, laço o fio e faço um ponto baixo. Esse ponto aqui já foi tecido, eu venho aqui para esse próximo ponto, insiro a minha agulha nas duas laçadinhas aqui da frente, laço o fio, tiro as duas laçadas, dou altura, laço o fio e faço um ponto baixo. Esse daqui é o próximo ponto, eu insiro a minha agulha na laçadinha de cima, passando pelas duas laçadas, laço o fio, trago aqui pra frente, dou altura, laço o fio e tiro as duas laçadas. Esse ponto foi resolvido, eu venho para esse ponto, insiro a agulha nessas duas laçadinhas aqui da frente, dessa forma aqui, laço o fio, tiro as duas laçadas, dou altura, laço o fio e faço um ponto baixo. Agora, eu venho aqui no começo e vou pôr um marcador aqui para eu não me perder. Agora, eu venho aqui nesse próximo ponto, insiro a agulha nas duas laçadas de cima, faço um ponto baixo. Venho no próximo ponto, insiro a agulha nas duas laçadas aqui da frente, laço o fio, tiro as duas laçadas, laço o fio e faço um ponto baixo. No próximo ponto, eu insiro a agulha aqui nas duas laçadas de cima, laço o fio, faço um ponto baixo. Vai ficando dessa forma aqui e eu sigo intercalando um ponto baixo, tecendo as duas laçadas de cima do ponto, um ponto baixo, tecendo as duas laçadas da frente aqui de cada ponto. E eu sigo assim até contornar essa parte toda e chegar aqui. Tô chegando aqui no final dessa carreira, tá ficando desse jeito aqui. Agora, eu fiz aqui um ponto baixo, venho aqui nesse, que é o próximo ponto,
insiro a minha agulha na lateral, aqui nas duas laçadinhas da frente, fazendo um ponto baixo. Finalizei aqui essa carreira. Observa que o próximo ponto é esse daqui, que é o primeiro ponto dessa carreira. Agora, eu vou folgar aqui, tiro esse marcador, tenho esse aqui, que é o primeiro ponto baixo, vou inserir a minha agulha aqui na laçada de cima, passando pelas duas alcinhas aqui, na laçada de cima, em cima desse primeiro ponto, pego essa laçada aqui, passo lá pra trás, regulo. Observa que eu passei essa laçada lá pra trás. Agora, eu tenho aqui esse ponto, que foi o último ponto da carreira. Eu vou inserir a minha agulha aqui nessa laçadinha de cima, passando pelas duas laçadas aqui em cima do ponto. Ponho essa laçada aqui na agulha. Regulo assim, para que essa laçadinha aqui fique bem fechadinha. Laço fio, trago aqui pra frente, faço uma correntinha. Esse ponto aqui, ele é conhecido como ponto espiga. Observa que aqui em cima dele eu fiz essa correntinha, ela equivale a um ponto baixo. Agora, eu sigo fazendo a minha carreira normalmente. Aqui no próximo ponto, eu tenho um ponto baixo, vou inserir a minha agulha nas duas laçadinhas aqui da frente desse ponto baixo e vou fazer um ponto baixo, tecendo essas laçadas aqui da frente. Observa que o próximo ponto é esse ponto aqui que eu fiz tecendo as laçadinhas da frente. Eu vou inserir a minha agulha aqui em cima dele, fazendo um ponto baixo comum. O próximo ponto é esse ponto baixo comum aqui. Eu vou inserir a minha agulha aqui nas duas laçadinhas da frente, laço o fio, tiro as duas laçadas, faço um ponto baixo dessa forma aqui. O próximo ponto é esse ponto aqui, que é esse ponto tecido aqui na frente. Eu venho em cima dele, passo a agulha pelas duas laçadas, dessa forma aqui, laço o fio e faço um ponto baixo. O próximo ponto é um ponto baixo simples. Eu vou inserir a minha agulha aqui, nessas laçadas da frente, laço o fio, trago aqui pra frente, dou altura, laço o fio e tiro essas laçadas da agulha. Eu vou pôr novamente o meu marcador aqui no início dessa carreira. E essa segunda volta com esse ponto espiga, eu vou intercalando dessa forma. Começo aqui com um ponto baixo, faço um ponto espiga no ponto seguinte, um ponto baixo, um ponto espiga, um ponto baixo, um ponto espiga. Sigo intercalando dessa forma até contornar essa volta toda e chegar aqui. Eu tô chegando aqui no finalzinho dessa segunda volta com esse ponto espiga e eu preciso dar duas dicas muito importantes para você. Uma dica é: quando você estiver trabalhando com fio náutico, qualquer ponto que seja, mas principalmente se for esse ponto, evite dar muita tensão ao ponto, porque o fio náutico ele não tem elastano, então fica muito mais fácil quando você trabalha com um ponto um pouquinho mais frouxo, dá um pouquinho mais de flexibilidade, fica muito melhor para trabalhar. A outra dica é: toma muito cuidado quando você estiver fazendo esse ponto, para você não tecer o mesmo ponto duas vezes e nem para você pular nenhum ponto. É importante prestar bastante atenção no ponto que você está tecendo. Esse ponto que eu fiz aqui, ele é correspondente a esse ponto espiga aqui. Cuidado para você não tecer ele novamente. Vem para o próximo ponto, que é esse ponto aqui, e aqui eu vou fazer um ponto espiga, tecendo essas duas alcinhas aqui da frente. Feito esse ponto, o próximo ponto é esse ponto aqui, eu vou inserir a minha agulha
aqui nas duas laçadinhas de cima e vou fazer um ponto baixo. O próximo ponto é esse ponto aqui, eu vou inserir a minha agulha nas duas laçadinhas aqui da frente dele e vou fazer aqui um ponto baixo. O próximo ponto é esse aqui, eu insiro a minha agulha em cima dele, faço um ponto baixo, e esse daqui é o meu último ponto dessa carreira, eu vou fazer aqui um ponto espiga. Vou tecer essas duas laçadinhas aqui da frente desse ponto. Finalizei aqui essa carreira, agora eu vou dar uma folga aqui na agulha, vou tirar essa marcação aqui desse primeiro ponto. Observa que eu tenho aqui esse primeiro ponto baixo aqui e tenho essa laçadinha em cima dele. Eu vou inserir sempre a minha agulha aqui nessa laçadinha em cima do primeiro ponto baixo. Dessa forma aqui, olha o primeiro ponto aqui. Pego essa laçada, ponho no gancho da agulha e passo lá pra trás. Regulo aqui, para que essa laçadinha fique aqui do tamanho de uma correntinha. Olha, tem essa laçadinha passando lá pra trás. Eu vou inserir a minha agulha sempre aqui em cima desse ponto espiga, que é o último ponto da carreira. Insiro a agulha aqui nessas duas laçadinhas em cima dele, olha, dessa forma aqui. Ponho essa laçada na agulha, regulo assim, laço o fio, trago aqui pra frente. Agora, eu faço uma correntinha, e essa correntinha aqui, ela equivale a um ponto baixo. O fechamento é sempre da mesma forma. Observa que eu tenho esse ponto baixo aqui, eu vou inserir a minha agulha aqui na lateral, laço o fio, tirando essas laçadinhas, laço o fio e faço um ponto baixo. O meu próximo ponto é esse ponto espiga, eu vou inserir a minha agulha aqui em cima dele, nessas duas laçadinhas, e vou fazer um ponto baixo. Próximo ponto é esse daqui, eu insiro a agulha nas laçadinhas aqui da frente, passando pelas duas laçadas, laço o fio e faço um ponto baixo. E eu inicio e finalizo todas as carreiras exatamente dessa mesma forma. Vou seguir fazendo os pontos intercalando dessa forma aqui, até que eu fique aqui com uma altura de 16 centímetros. Eu fiz aqui 16 carreiras com esse ponto e ficou medindo aqui 16 centímetros e meio. Agora, eu vou fazer o fechamento dessa carreira aqui e vou iniciar uma carreira de pontos baixíssimos. Eu tenho aqui esse ponto baixo simples, vou inserir a minha agulha aqui nessas duas laçadas na frente, vou fazer aqui um ponto baixo tecendo as laçadas da frente. Finalizei aqui o meu último ponto espiga. Agora, para fazer o fechamento, eu vou dar uma folga aqui nessa laçada, tenho aqui esse primeiro pontinho baixo, que foi o primeiro ponto que fiz aqui nessa carreira. Vou inserir a minha agulha aqui nessa laçada, passando pelas duas laçadinhas aqui em cima desse ponto de trás pra frente, pego essa laçada, ponho no gancho da agulha, passo lá pra trás. Fica dessa forma aqui. Agora, eu tenho esse pontinho aqui, eu vou inserir a minha agulha apenas nessa laçadinha de cima, olha, desse ponto aqui, ponho essa laçada na agulha, regulo aqui, laço o fio lá atrás e trago aqui pra frente. Eu fiz aqui um ponto baixíssimo. Agora, essa laçadinha aqui, que eu passei lá pra trás, eu vou inserir a minha agulha aqui, ela tem duas laçadinhas, eu vou inserir a agulha apenas nessa laçadinha aqui de trás, dessa forma aqui, laço o fio, tiro a laçada e tiro a laçada da agulha novamente. Fiz aqui um ponto baixíssimo. Agora, eu venho aqui nesse próximo ponto, insiro a agulha apenas na laçada de trás, laço o fio e trago,
tiro a laçada da agulha. Venho aqui no próximo ponto, insiro a agulha na laçada de trás, laço o fio e trago, tirando a laçada da agulha. Venho no próximo ponto, faço aqui a mesma coisa, insiro a agulha sempre em cada ponto, tecendo apenas essa laçada de trás, deixando essa laçada da frente livre aqui. Eu venho aqui nesse primeiro ponto e ponho um marcador. E vou seguir fazendo os pontos baixíssimos, tecendo apenas a laçada de trás, até contornar essa volta toda e chegar aqui nessa marcação. Chegando aqui no finalzinho da carreira, faço aqui meu último ponto baixíssimo nesse ponto. Lembrando sempre de tecer apenas a laçadinha de trás. Vou tirar o meu marcador daqui e eu vou seguir fazendo carreiras espiral, tecendo apenas a laçadinha de trás de cada ponto e vou fazer mais 2 carreiras de ponto baixíssimo. Vou ficar com um total de 3 carreiras de pontos baixíssimos, tecendo apenas a laçadinha de trás de cada ponto. Agora, eu volto com o marcador aqui, só para eu ficar sabendo exatamente onde finaliza a carreira. Chegando aqui no finalzinho da terceira carreira de pontos baixíssimos, fica dessa forma aqui esse acabamento. Depois que a gente faz essa carreira de pontos baixíssimos, a boca da bolsa dá uma leve fechada e deixa a bolsa mais bonita. Eu vou fazer aqui o meu último ponto baixíssimo nesse ponto aqui. Eu venho direto aqui, tiro essa marcação. Pego aqui uma agulha mais fina, venho aqui nesse ponto onde estava a marcação, insiro a minha agulha de cima para baixo, pego essa laçada, passo lá para trás. Agora, eu vou cortar essa ponta aqui e vou puxar, assim. Agora, eu pego a minha agulha, insiro aqui nessa laçadinha, pego essa ponta e volto com ela aqui. Assim, eu já fiz o meu acabamento com ponto invisível. Agora, eu venho aqui atrás, faço o acabamento desse fio, caminhando com ele aqui entre alguns pontos, fazendo o arremate. Eu vou caminhando aleatoriamente assim, escondendo esse fio. Agora, eu pego um isqueiro e queimo aqui essa ponta, porque fio de poliéster precisa ter a ponta queimada para não desfiar. Tá prontinha a nossa bolsa, agora nós vamos para a alça. Para fazer essa alça, eu peguei esse pedaço de corrente, tá medindo 50 centímetros de comprimento e os elos têm 1 centímetro de largura. Eu coloquei esse mosquetão aqui na ponta, mas você pode pôr uma argola articulada ou o mosquetão que você quiser. Agora, eu vou fazer aqui um trançado com o próprio fio náutico. Vou pegar aqui a ponta da minha corrente, uma agulha mais fina, essa daqui é a agulha 4,5, eu vou inserir a agulha aqui, pego o fio náutico, passo aqui pra frente dessa forma, assim, fico com essa laçadinha aqui desse jeito, eu deixo essa ponta aqui que depois eu vou fazer o arremate dela. Agora, eu venho aqui no próximo elo da corrente, insiro a agulha, laço o fio, trago aqui pra frente e tiro a laçada da agulha. Puxo essa ponta aqui para firmar esse início, venho aqui no próximo elo da corrente, insiro a agulha, laço o fio, trago aqui pra frente e tiro a laçada da agulha. Insiro a agulha aqui no próximo elo da corrente, laço o fio, trago aqui pra frente, tiro a laçada da agulha. Eu tomo muito cuidado para não dar muita tensão a esse ponto, para que essa corrente continue flexível. Se eu apertar demais, ela vai ficar rígida. E eu sigo fazendo assim, insiro a agulha aqui no elo,
laço o fio e trago aqui pra frente. E eu sigo fazendo dessa forma, eu faço um ponto baixíssimo em cada elo dessa corrente, até contornar todo esse pedaço de corrente, chegando no final. E vai ficando dessa forma aqui. Chegando aqui no finalzinho, eu faço meu último ponto aqui nesse último elo. Agora eu corto o fio e faço uma correntinha aqui. Fica dessa forma aqui. Agora eu vou pegar uma agulha bem fininha, vou passar essa ponta aqui pra trás, vou caminhar com essa ponta entre esses pontos aqui atrás para fazer o arremate desse fio. Insiro a minha agulha aqui no ponto, passo esse fio. Tem que ser com uma agulha bem fininha, porque o fio náutico não tem elastano. Insiro a agulha aqui, trago o fio. Eu já escondi totalmente o fio aqui, agora eu venho com o isqueiro e queimo aqui essa pontinha para selar, e ela acaba colando aqui nesse pontinho e fixa, não fica soltando. E o acabamento fica desse jeito aqui. Eu venho aqui na outra ponta e faço da mesma forma. Eu já finalizei aqui a outra ponta da alça, a alça já tá toda pronta, eu vou reservar aqui por enquanto. Agora, eu peguei aqui um pedaço de fio náutico medindo 1,5 m, vou posicionar a minha bolsa assim, dobro aqui e dobro aqui. Eu vou passar esse fio atravessando aqui, firmando essa dobra aqui pra dentro, e vou passar a outra ponta aqui, firmando essa dobra aqui pra dentro, pra eu fazer uma amarração aqui. Agora, eu venho aqui na ponta, coloco essa ponteirinha de metal, uma em cada ponta, faço um laço aqui pra fazer a amarração da bolsa. Agora, eu pego a alça e prendo um mosquetão em cada lado da bolsa, dessa forma aqui. E tá prontinha a nossa linda bolsa, espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu joinha aqui no vídeo para mim, ele é muito importante para a divulgação desse trabalho. Se você ainda não for inscrito ou inscrita no canal, se inscreva, porque vale muito a pena. Ativa o sininho das notificações, porque aqui tem 3 vídeos novos toda semana e eu tô sempre aqui esperando você para nossa próxima aula. E quando fizer a sua bolsa, me marca no Instagram, que eu vou repostar com muito prazer, e me deixa saber aqui nos comentários o que você achou dessa aula, eu vou adorar saber.